Fala galerinha, beleza? Aqui é o Prof. Dinho de Biologia e hoje nós temos uma coisa muito importante para falar para vocês, que é a importância do ciclo do carbono na natureza. Então vem comigo. Galera, na natureza nós temos vários reservatórios de carbono. Carbono é um elemento químico muito importante porque nós somos formados, além de toda a natureza é formada, por hidrocarbonetos. Bioquimicamente falando, são moléculas com a presença de hidrogênio e carbono. E o carbono ele está presente em várias outras moléculas, como proteínas, como vitaminas, como ácidos nucleicos e várias outras moléculas importantes que a célula depende para ser constituída e constituir o nosso corpo. Bem como a gente sabe que o conjunto de moléculas formam células, o conjunto de células vão formar tecidos, o conjunto de tecidos formam os órgãos e o conjunto de órgãos vão formar o sistema. E é claro, todos os sistemas do corpo vão formar ali o organismo vivo. E como eu estava falando para vocês, são vários reservatórios de carbono. Esses reservatórios a gente vai encontrar onde? Onde que a gente encontra esses reservatórios? Nós vamos encontrar no solo, nós vamos encontrar em sedimentações, nós vamos encontrar na atmosfera, também no que a gente chama de reservatório geológico, que são os combustíveis fósseis, né? A parte do petróleo, né? Que formam os combustíveis fósseis e por aí vai. Agora, galera, é importante a gente saber que existem fatores que vão influenciar, tá, nesse ciclo do carbono. Como, por exemplo, fatores que envolvem queimadas de florestas, queimadas de vegetações, a queima de combustíveis fósseis, a nossa respiração, ou seja, a respiração dos seres vivos, e também nós temos como influência a decomposição da matéria orgânica. E tem mais, pela fotossíntese, nós entendemos que todo o sequestro do carbono na atmosfera e em outros ambientes, nós somos dependentes de um oxigênio que está na atmosfera e que ele é produzido principalmente por algas marinhas. Algas que formam ali dentro desse sequestro do gás carbônico, formando para elas o seu conteúdo nutricional, que é a glicose, e ao mesmo tempo a partir da água, juntamente com toda essa formação na fotossíntese e a geração desse oxigênio, nós temos as algas marinhas como papéis fundamentais, importantes nesse processo. E qual é a importância do sequestro do carbono? O sequestro do carbono ele é feito por plantas e algas. Lógico, as florestas, né, as vegetações que se encontram em todo o planeta, mas principalmente as algas marinhas, que formam inclusive o que a gente chama de algas gigantes, florestas de kelps, outras algas que a gente chama de dinoflageladas, diatomáceas, euglenófilas, e todas elas vão colaborar usando esse carbono para produzir a sua seiva, né, a sua nutrição, que é a glicose, mas ao mesmo tempo colabora para que o aquecimento do planeta, né, o efeito estufa, seja um aquecimento onde nós temos uma temperatura média no planeta. Essa temperatura média é extremamente importante, porque nós temos seres vivos que estão acostumados com temperaturas mais baixas e seres vivos que estão acostumados com temperaturas mais altas. E por isso a importância do sequestro do carbono, já para não oferecer ao planeta um aquecimento global. Que é o aquecimento global? É o aumento do nível dessa temperatura média. O aumento do nível dessa temperatura média pode gerar consequências muito grandes dentro de uma cadeia ecológica, dentro de uma cadeia alimentar, dentro das relações ecológicas, porque os seres vivos eles estão na natureza juntamente com fatores que são fatores abióticos, fatores não vivos. Então, fatores vivos, fatores bióticos, fatores abióticos não vivos que estão se interrelacionando para que nós temos dentro do nosso planeta uma vida sustentável, uma vida onde os seres vivos conseguem ali se reproduzir, conseguem se relacionar, para que o ambiente esteja em homeostase, ou seja, esteja em equilíbrio. E para isso nós temos as algas e as florestas, as vegetações para fazer esse sequestro do carbono. E existem até empresas que hoje tomam práticas sustentáveis para que haja um maior equilíbrio, inclusive
desse sequestro dos créditos de carbono na atmosfera, que causam essas mudanças climáticas. Por exemplo, nós temos algumas empresas que são financiadas por entidades governamentais e até mesmo pela ONU para que elas cultivem grandes fazendas aquáticas de algas capazes de fazerem o sequestro desse gás carbônico e gerar ali um ambiente muito mais saudável, um ambiente muito mais equilibrado e sustentável. Então, galera, o que nós vimos hoje? Nós vimos sobre a importância do ciclo do carbono, nós vimos fatores que influenciam esse ciclo e nós vimos também algumas práticas interessantes para a sustentabilidade do ambiente, para que nós possamos ter um equilíbrio, uma homeostase do nosso efeito estufa, para que nós não atinjamos ali efeitos nocivos ao aquecimento global por causa das mudanças climáticas. Então, amigos, vamos fazer agora uma questão referente ao conteúdo que nós vimos. Preste atenção nessa questão. Observe o esquema a seguir. O esquema é esse que está aqui do lado, tá? Que é uma simplificação do ciclo do carbono. Você dá uma olhada nas alternativas, pessoal, e você tá vendo, professor, isso é uma questão de ciclo do carbono ou é uma questão de relações alimentares, de cadeia alimentar? Porque eu estou vendo aí consumidores, produtores, decompositores. Só lembrando a vocês que nas relações alimentares, ou seja, ali na cadeia alimentar, nós temos os níveis tróficos da cadeia. Primeiro são os produtores, aqueles que no fluxo de energia eles vão obter maior biomassa, maior potencial energético, e que são os produtores. Os produtores, quem são os produtores? São as algas, são as vegetações, as plantas, E logo em seguida, nos níveis tróficos, nós temos os consumidores, primário, secundário, terciário, quaternário, apesar de que o quaternário, o próprio ambiente, a própria natureza, as relações alimentares procuram não chegar a esse tipo de relação, porque quanto mais se distancia dos produtores nos níveis tróficos, o fluxo de energia vai diminuindo, vocês sabem disso. Então, quem são esses consumidores? O consumidor primário é aquele herbívoro, aquele que vai se alimentar de plantas, de vegetais. E os consumidores secundário, terciário e quaternário são aqueles carnívoros, onívoros e por aí vai. E os decompositores, que são fungos e bactérias saprófitas que vão decompor a matéria orgânica. E por que eles estão envolvidos nisso? Ora, nós temos as plantas e as algas como produtores que vão sequestrar esse gás carbônico da atmosfera, e a partir disso ela vai produzir a sua seiva, vai produzir a sua nutrição, que é a glicose, a principal seiva, que a gente chama de seiva elaborada, hoje é chamado de seiva orgânica, tá? E os seres vivos, eles vão, por sua respiração, obviamente, vão colocar na atmosfera o gás carbônico. Apesar de que quando se quebra a glicose, a gente estuda isso tanto como um exemplo das mitocôndrias, na respiração celular, a quebra da glicose, ela acaba gerando então ali não só a molécula de energia, o ATP, mas também o gás carbônico. Por isso que a respiração celular, ela está presente, a respiração dos seres vivos está presente no ciclo do carbono. Então, o importante nesse esquema é você observar as setinhas, tá? Eu tenho aqui uma setinha apontada para o CO2, eu tenho aqui uma setinha apontada para a glicose, tá? E aí, como é que é a leitura desse exercício? Nesse ciclo, se um representar os, ele quer saber quem que é esse um e quem que é o 2. Galera, a partir do momento em que você tem o consumo da glicose, tá? E a geração de gás carbônico, você tem como um os consumidores. Então, o 1 são os consumidores. E quando você tem a setinha apontada para a glicose saindo do indivíduo 2, ele vai representar os produtores. Por quê? Porque eles estão produzindo a glicose, que depois os consumidores vão quebrar essa glicose,
transformando isso em gás carbônico. Então aqui só pode ser o que? A resposta? Letra B, né? Número 1 são os consumidores e número 2 vai representar ali os seres produtores. Beleza, galera? É isso aí, fácil, mas se você não tiver um conhecimento de relações alimentares, né, de cadeia alimentar, você não consegue responder essa questão. E a dica que eu dou é observar sempre a pontinha da seta, para onde a seta está apontando. Lembre que seres produtores, né, vão servir de alimento para consumidores e esses consumidores vão depois ser decompostos como matéria orgânica em decomposição por fungos e bactérias. Beleza, galera? É isso aí, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.